Seguindo então para o terceiro voto, vamos ler 1 Coríntios, nós estamos terminando, aqui eu vou acelerar, tá? 1 Coríntios 21, 17. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 21. Desculpa, irmãos, acho que é segunda, eu anotei errado aqui. O primeiro só tem 16 capítulos. Aliás, eu não lembro de segunda também é 21, não. Por que eu anotei errado aí? Deixa eu ver se é 1 Coríntios 17, 21. Não, é 16. Não, eu estou tentando ler essa referência aí, porque eu não... Deixa eu ver um negócio. Vocês vão me mosquei, depois eu acho o texto lá, porque eu tenho isso anotado em casa. Aqui eu estou só com os slides também, eu tenho a anotação que acompanha, eu não sei porque eu anotei errado aí a referência. Mas aí então o terceiro voto que o Tozer está trazendo para a gente é: nunca se defenda. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está querendo dizer que nós não podemos preservar os nossos direitos, não é disso que ele está tratando, né? Significa que você deve abster-se de defender a sua reputação para que Deus seja a sua defesa. Vamos ver se está anotado certo. Êxodo 23, 22. Está lá comigo, por favor. Lança lá e... Êxodo 23, 22. Olha o que esse texto diz, que bonito. Mas, se diligentemente me ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O que o Tozer vai trabalhar nesse livro é o seguinte: quando você escolhe sair em sua defesa, você está abdicando da defesa de Deus. Olha que interessante. Quando você fica procurando uma maneira de se defender, é como se você estivesse abdicando do fato de que Deus é aquele que é a nossa defesa. É interessante porque, seguindo, né, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, eu coloco uma frase aí do Abraham Lincoln, que ela ajuda muito a elucidar isso que eu estou querendo dizer, e Tozer também. Olha o que ele diz: nunca conheci alguém que fosse bom em justificar-se e que fosse bom em qualquer outra coisa. Olha que interessante a frase do Abraham Lincoln. O que ele está dizendo aqui? Quando nós começamos a buscar maneiras de justificar o tempo inteiro, mas é porque eu sou assim por causa disso, não, porque os meus pais fizeram, porque alguém lá no passado, porque a gente gasta tanta energia no justificar que a gente esquece de investir energia no ser. E na verdade a gente precisa aprender a depositar nos ombros do Senhor a nossa justiça. Você quer um exemplo bonito disso que eu estou falando? Vou ver se está aí na sequência. Tá. O Salmo 16, o Salmo. Segundo Samuel, pode colocar o restante desse slide, por favor. Segunda carta de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14. Rapidinho eu vou te falar o contexto. Davi, depois de já ter vencido Golias, assumido o trono, ele está em Jerusalém, expande o trono. A gente conhece a história. Davi tem aquela queda com Batseba. Deus trata com Davi, Davi confessa o pecado, e aí surge no momento um levante, uma traição do seu filho, Absalão. Quero inclusive indicar um livro que eu falei para o Jair, que é um livro muito interessante, chamado Perfil de Três Reis. Ele compara Saul, Davi e Absalão. Ele mostra Saul como um tirano, alguém que recebeu liderança, mas que não soube lidar com aquilo que recebeu. Absalão como usurpador, que quer assumir o trono no uso da força, e Davi como aquele que recebeu de Deus a sua autoridade e glorificou a Deus com a sua autoridade. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele só esteve onde esteve porque Deus quis e porque ele viveu para glorificar a Deus. Beleza. Absalão começa a se levantar contra o pai. Davi tinha condição de lutar contra Absalão e vencer? Plena. Davi matou Golias. Se fosse olhar na perspectiva humana, ele era um general experiente nas batalhas, lutou contra inimigos muito maiores. O exército de Davi, seus valentes, o estrago que esses caras fizeram.
Mas aí Davi escolhe não lutar contra o filho. Quando Davi está saindo, ele ainda descobre que o seu conselheiro íntimo, Aitofel, o traiu. Aitofel é que estava com o Absalão tramando tudo. O que você faria num contexto desse? Eu vou chorar, vou entrar no meu quarto, não quero ver ninguém. Eu fico maravilhado da espiritualidade de Davi, o caráter de Davi. Davi está saindo de Jerusalém, aí aparece um cara que ninguém sabia dele na história, era entre aspas, não Zé ninguém, mas oportunista. Quando ele vê Davi saindo humilhado, o texto fala que ele começa a jogar pedra em Davi. O nome dele era Simei. Tá vendo aí, ó? Isso aí é porque você usurpou o trono de Saul e jogando pedra em Davi. Um dos valentes vira para Davi e fala assim: Senhor, deixa eu arrancar a cabeça desse leão, desse cão morto. A expressão que ele usa para mim, ela é muito interessante, porque ele está deixando claro o seguinte: matar esse cara é a coisa mais fácil do mundo. O exército de Davi era muito poderoso. Davi, no momento de fúria, querendo se vingar do filho, ou querendo, se vingar do fato de estar sendo traído, poderia ter descontado em si meio o que estava vivendo por causa do filho. Mas o caráter de Davi se manifesta nessa hora. Ele diz o seguinte: não, deixa, porque o que está acontecendo comigo pode ser a mão de Deus por causa do meu pecado. Se for, prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que na mão dos homens. Agora, se não for, é Deus quem é o meu juiz. É bonito isso, né? Vou terminar aqui. O Salmo 3, depois dá uma lida nele. É o momento em que Davi chega no Jordão e abre o coração para Deus. Diante de Deus ele fala: Senhor, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo perseguido, levanta-te, Senhor, pleiteia a minha causa. É diante dele, não é diante dos homens, não. E sabe o que acontece? Absalão é ferido e morto. Davi volta triste, chora em Jerusalém a morte do filho. Aí Simei vem com o rabinho entre as pernas. Davi, não era bem aquilo que eu queria dizer, não. Olha a oportunidade que Deus está dando de Davi ser honrado. Davi ainda demonstrou nobreza, irmãos, que nessa hora ficou claro para Israel inteiro quem era Davi e quem era Simei, se alguém ainda tinha dúvida. Davi poderia falar: tá vendo? Agora que vocês estão vendo quem é esse cara, vou prender, vou matar, vou fazer isso, vou acontecer. Não, sabe o que Davi disse? Proíbo que qualquer pessoa em Israel toque em Simei. Você só tem uma coisa que vai ser imposta a você, Simei. Se você sair de Jerusalém, qualquer um que te achar pode matar. Porque Davi não é bobo, irmãos. Ele sabia que se ele saísse de Jerusalém, ele ia para os filisteus mostrar: Davi, ele já viu que o cara não era de confiança. Ele não era ingênuo, Davi não era ingênuo. Mas ele demonstra uma nobreza de caráter. Chega um momento em que Simei sai. E o que acontece com ele? Você já sabe o final da história. E Deus demonstra o seu juízo. Esse Henry Susso é um autor, se eu não me engano, ele é chinês. Chinês não. Ele é um missionário chinês, se eu não me engano. Ele foi para a China. E ele escreveu um livro. Nesse livro ele fala que ele estava lutando com essa verdade. E aí de repente ele chegou da janela da casa dele e viu o cachorro dele brincando com um trapo. E o cachorro pegava o trapo e jogava para tudo quanto é lado. E cada vez o trapo ficava pior. E dizer que na hora veio no coração dele Deus dizendo o seguinte: é isso que eu quero fazer com a sua reputação. Sabe por quê? Porque para mim ela é um trapo. Quando a nossa reputação é quebrada, louvado seja Deus, a glória dele brilha através de nós. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Quando nós temos algum valor, não porque a gente se acha melhor ou porque as pessoas têm algo a ganhar de nós, mas porque elas reconhecem Deus na nossa vida. Essa é a ideia. Então, meu irmão, nunca se defenda. Deixe que a glória de Deus brilhe através de você. É mais ou menos essa a ideia de Simei. É o que eu estou dizendo, que a gente não pode, não é que você tem que abrir mão do seu direito. Mas qual que é a ideia dele? É de que você não faça uma defesa de reputação. Tipo assim, se é algo que você está zelando pelo direito de um filho, um bem que é patrimônio, seu ladrão vai roubar, você não, leva também, que é a chave da casa. Não é isso que ele está dizendo, não. Mas é principalmente em torno da nossa reputação. Porque, eu vou usar uma frase aqui, talvez vai te ajudar a entender, aquilo que disse Spurgeon. Quando os homens, o Charles Haddon Spurgeon era um pastor batista, muito citado hoje, inclusive, por sinal. Ele dizia o seguinte: quando alguém disser algo a seu respeito, eu estou parafraseando, tá? Não fique chateado não, porque você é muito pior do que o que eles estão dizendo. Essa é a verdade. Você é um miserável. Eu sou pecador. Falou com mentira?
E o que ele está usando? Isso como um princípio espiritual. Quando você não se mantém por causa da sua reputação, você permite que o que brilha através de você seja a glória de Deus. Você se torna algo não por causa do que você conquistou na força do seu braço, mas por causa daquilo que Deus fez em você. E é o exemplo de Davi. Davi foi o que ele foi porque Deus fez através dele. Davi foi um homem que abriu mão da reputação. Lembra de Saul? Saul está no momento mais vexatório para a morte. Saul está aliviando o ventre na caverna. Se Davi matasse Saul nessa hora, Saul ia virar chacota. Percebe? Mas o que Davi faz? Ele corta um pedaço da túnica de Saul, espera Saul sair da caverna e fala: Saul, aqui ó, um pedaço do seu manto, eu podia ter matado você. Mas sabe por que eu não matei e fiz isso aqui? Para provar minha fidelidade a você. Irmão, Davi era fiel àquele homem ímpio, perverso, tirano. E Deus honrou Davi. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E o último, aliás, tem 2 votos, eu vou só citar os 2 para a gente terminar, porque deu horário, né, Jair? Pode citar os 2 igual você tá. O quarto está embasado em Tiago 1,19. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E lá ele está tratando sobre o falar do cristão, Tiago. E uma das coisas que Tiago vai dizer é que todos nós temos que ser prontos para ouvir, mas tardio para falar. Então a ideia dele aqui é: cuidado com aquilo que você vai dizer se isso prejudica alguém. Tem usado um princípio lá na igreja, só para resumir. E outra coisa, fofoca não tem só a ver com quem fala, não, viu? Fofoca não é só quem fala, não. Fofoca é quem empresta ouvido também. Quando você empresta ouvido para ouvir acerca de alguém, você é fofoqueiro também. Eu tenho feito uma coisa lá na igreja. Por exemplo, alguém chega para mim e fala: ah, pastor, tem que te contar uma coisa. Você não sabe o que fulano fez. Ele está namorando, aquele namoro de... peraí, irmão, peraí, não termina não. Você está falando, eu posso chamar ele aqui e a gente conversar os 3? Ah, não, pastor, eu prefiro não. Eu falei: então para. Porque se você falar, eu vou me sentir na obrigação de chamar ele aqui para confrontar ali a prova que eu tenho, o seu testemunho. Acabou, irmãos. Acaba com conversaiada na igreja. Tenho dito uma outra coisa lá na igreja, que eu tenho aprendido como pastor: repreender individualmente, mas honrar em público. Irmãos, o fulano de tal fez um acampamento, irmãos. Eu estou aqui, olha que irmão abençoado, viu? Louvado seja Deus pela disposição dele em servir. Por quê, irmãos? Porque a gente está motivando outras pessoas a serem assim. Aí eu chamei nos bastidores e falo aqui: mas teve um negócio no acampamento, não foi legal não. Você fez isso, não era para ser assim não, meu irmão. Ô, pastor, tá certo. Ali, irmãos, com ele. Você quer ver onde a gente tem sido fofoqueiro muitas vezes? Rede social. A gente esquece que a vida virtual, ela é real também, né? Aí a gente vai para o grupo, a pessoa escreve algo que a gente não gosta, o que a gente faz? Detona a reputação da pessoa. Não concordo com isso que você escreveu, sabe o que eu tenho feito? Participo de mais de 50 grupos. O cidadão coloca, a gente é infeliz para falar, gente, eu também sou, todos nós. Tem hora que a gente fala o que não coube legal, não desceu legal, a gente não soube se expressar. Eu leio uma frase, vou lá no privado e falo: meu irmão, acabei de ler um negócio que você escreveu lá, é isso mesmo? Ô pastor, não era isso que eu queria dizer não. Então explica lá que o povo não vai entender não. Você viu uma frase lá do irmão que incomodou no Facebook? Tem um negócio que chama mensagem lá, direct. Você clica lá no message e manda uma mensagem para o irmão: pegou mal pela frase sua lá, eu estou aqui para te falar que eu te amo, não quero te expor lá não. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós temos sido pedra de tropeço para os ímpios, porque nós temos vendido mais os defeitos da nossa igreja, dos nossos irmãos, do que as virtudes. Crente que vai para o Facebook para tratar os pecados de maneira pública. Ah, porque a igreja tem gente hipócrita. Dá vontade de lá embaixo de escrever assim: começando por você, está escrevendo aí sem citar o nome de quem é que você está se referindo. Isso é hipocrisia. Não é verdade? Então, meu irmão, nunca passe adiante algo que prejudica alguém. Você sentiu que vai prejudicar? Talvez você tenha até razão. Não fala não. Fala aquilo que vai agregar. Ah, mas ele realmente é fofoqueiro. Então não fala sobre as conversas, fala de outra coisa. Ah, não, ele é muito proativo. Então exalta a proatividade. Chama no particular e fala: meu irmão, cuidado com a língua. Percebe? É esse o conselho que ele está dando. E último: nunca aceite qualquer glória. É interessante que eu acabei de falar de honrar, né?
O papel da liderança é honrar as pessoas, mas o papel das pessoas e da liderança também é não aceitar essa glória. Em que sentido? Não, pastor, está errado, não aceito receber homenagem. Não é isso que eu estou dizendo, não. Lá na igreja eu faço homenagem, falo para o povo, aceita a homenagem, é importante para a igreja. Mas quando você estiver lá recebendo homenagem, você fala, obrigado, pastor. Jesus que merece essa glória. É Ele que fez, que me deu a graça de fazer isso. Então essa é a ideia, não é que você não possa ser honrado, mas que você reconheça e tribute todo o louvor a Deus. Isaías 42:8, Romanos 3:23 eram os textos citados. Frases aqui para terminar. Uma frase, peraí que eu passei errado. Quando você se expressa de maneira que as pessoas sintam vontade ou necessidade de te bajular, mas a gente fala de um jeito que as pessoas sentem a obrigação, fica assim, não, você é maravilhoso, você é bom demais, você é isso, você é aquilo. Quando você se expressa dessa maneira, você já demonstrou ser alguém que quer glória para si. Frases para terminar. Uma frase do John Piper. O que significa destituídos da glória de Deus? A Bíblia não fala que todos nós somos destituídos da glória de Deus? Significa que nenhum de nós confiou e estimou a Deus da maneira que deveríamos. Nós não ficamos satisfeitos com a sua grandeza e não andamos em seus caminhos. Temos buscado nossa satisfação em outras coisas e as tratamos como mais valiosas do que Deus. E isso é a essência da idolatria. Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós temos sido profundamente resistentes a ter Deus como nosso tesouro todo satisfatório. Isto é uma ofensa terrível contra a grandeza de Deus. Nós não estamos satisfeitos em Deus e buscamos satisfação na glória dos homens. Se nós realmente aprendemos a nos satisfazer em Deus, a gente não vai querer glória nenhuma para nós. Ele já nos satisfaz. É isso que o John Piper está dizendo. 2 autores aqui para terminar, tá? Essa aqui é uma frase do Thomas Watson. A visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Bonito isso, né? Você pode até ter algum brilhinho aí, viu, meu irmão? Mas quando o sol da justiça brilha, apaga tudo, viu? E precisa ser assim. Para nós só há a glória de Deus. Aliás, desculpa, para nós só a glória de Deus é legítima. Fora de Deus só há a mera vaidade. Essa é uma frase de João Calvino. E a última frase de Calvino para terminar. Ninguém possui coisa alguma em seus próprios recursos que o faça superior. Portanto, quem quer que se ponha num nível mais elevado, não passa de imbecil e impertinente. É a frase de João Calvino. Termino voltando lá no Gênesis 12. Sabe por que Deus disse para Abraão? De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei. Deus está destacando Abraão dos outros, não está? Mas sabe por que Deus faz isso? Não é para ele se sentir melhor do que os outros, não. Eu vou te fazer uma bênção para que você seja uma bênção para os outros. Percebe? Vou abençoar a sua família para que ela seja uma bênção para todas as outras famílias. É mais ou menos isso. Quando a gente reconhece que tudo é para a glória dele e a gente vive em função disso, as coisas mudam de figura. O caráter de um líder precisa ser assim. Alguém que tributa todo louvor a Deus. Quando você fizer algo que bombar na igreja, você fez uma proposta e aquele negócio deu certo, aquele ministério cresceu, tem 300 pessoas, tá? É o ministério mais movimentado da igreja. Lembre, meu irmão, que só acontece isso por causa da graça de Deus. Porque se ele não quiser derramar a graça dele, não vai acontecer nada disso. Então, meu irmão, narizinho no lugar. Nem empinado e nem abaixado, achando que você é o mais miserável, não. Mas no lugar, sabendo que você é filho do Senhor, filho amado do Senhor, mas ao mesmo tempo sabendo que toda a glória deve ser tributada apenas a Ele. Amém?